Queridos irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, do nosso canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos trazer um rápido resumo sobre a nossa 12ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa revista de adulto. Nós estamos estudando neste trimestre, os livros sapienciais, os livros poéticos, os livros de sabedoria. Já passamos pelo livro de Jó, por Salmo, por Eclesiastes, por Provérbios e hoje Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Nossa 12ª lição tem como título Poemas e Cânticos de Amor Nupcial. Os capítulos do 1º ao 4º do livro de Cantares, esse livro poético, de poesia, a respeito do amor nupcial, do amor entre os namorados, Salomão e a Sunamita. Os objetivos da nossa lição: informar que o perfume fazia parte dos preparativos para a cerimônia especial do casamento, entender o rito de uma cerimônia nupcial nos tempos ali do reino de Salomão e mostrar como os elogios são significativos para um relacionamento. O livro Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, é antes de tudo uma canção de amor. Nós observamos ali um casal de namorados apaixonados. É uma história de amor que capta os anseios tanto da noiva para com o noivo, como do noivo para com a sua noiva. Estudiosos, eruditos judeus, eles têm tratado este livro, esta poesia, como uma alegoria do amor de Deus para com Israel, e também muitos estudiosos cristãos têm visto esta poesia neste livro de Cantares como uma imagem do amor de Jesus Cristo por sua igreja, a ser consumado esse amor na sua segunda vinda de Cristo. Entretanto, contudo, a melhor perspectiva desse texto para compreendermos é evidenciar a celebração do dom de Deus para com o amor conjugal, o amor nupcial, o amor ali entre um homem e uma mulher. O nosso texto bíblico está em Cânticos, capítulo 2, versículo 4, onde diz: leva a minha sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. A nossa verdade prática vai dizer que o estudo de cânticos deve considerar a cultura da época. A sexualidade é uma dádiva de Deus para ser desfrutada no contexto de um relacionamento amoroso, heterossexual e monogâmico, homem e mulher, e um só parceiro, um só homem, uma só mulher. O nosso texto bíblico de referência está em Cânticos dos Cânticos, capítulo 1, versículo 1, e o capítulo 2, versículo 7. Tá bom? Então, Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, é um livro de poesia hebraica, a sua linguagem é poética, e cuja leitura deve se considerar. Ao lermos, ao estudarmos, a gente tem que considerar a cultura da época. Ele é um livro datado lá de aproximadamente lá 970, 930 antes de Cristo, ou seja, quase um milênio antes de Jesus nascer. O tema do livro é o amor,
a maior de todas as virtudes. Paulo vai dizer lá na sua primeira epístola aos Coríntios, que se faltou amor, nada adianta, né? O qual deve revelar a mensagem de que a sexualidade é uma dádiva de Deus a ser desfrutada no relacionamento conjugal amoroso, hétero, homem e mulher, macho e fêmea, e monogâmico, um só homem, uma só mulher. O livro de Cantares ele tem 8 capítulos e 117 versículos, tá? O propósito implícito ali do livro é expressar os sentimentos de amor romântico, né, entre um homem e uma mulher, e celebrar a paixão romântica, né, e seu auge no casamento. Nós temos ali claramente um casal de namorados, apaixonados um pelo outro, e nós vemos os versos, as declarações de amor, né, de um para com o outro. Salomão, o autor também de Cânticos dos Cânticos, e no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, vai dizer que Salomão ele escreveu mais de 1000 cânticos, e a tradição diz que ele escreveu Cântico dos Cânticos, também chamados de Cantares de Salomão, durante a sua juventude, o livro de Provérbios, quando ele estava ali na sua meia-idade, e Eclesiastes já na sua velhice. O livro de Eclesiastes, bem diferente do livro de Provérbios, do livro de Cantares. Eclesiastes, nós estudamos nas nossas lições anteriores, onde Salomão ele vem descrever que toda uma vida vivida longe dos propósitos de Deus se torna vaidade, frustração, se torna um enfado. Ou seja, o princípio é temer a Deus. Temer a Deus, viver uma vida segundo o propósito do Senhor para as nossas vidas. E Cantares de Salomão, ele escreveu quando estava na sua juventude, ali na flor da idade, e o diálogo, a poesia, vai retratar, né, quanto ele era apaixonado por esta mulher, aqui identificado como uma sulamita. O diálogo tem como principais personagens Salomão, chamado de o esposo amado, a sunamita, chamada de esposa amada, esposa querida, e também tem os personagens aqui que são identificados pelas filhas de Jerusalém, né? Mulheres, moças que eram amigas da noiva. Isso está no capítulo 2, versículo 7. Primeiro tópico da nossa lição, primeiro cântico, o livro que vai ali do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 7, e o livro é iniciado com a bela cena de uma moça, né, de uma mulher, de uma jovem, expressando o seu desejo de estar na presença, de estar com o seu rei, com o seu amado. E segundo a prática típica de todos os países daquela época, né, do Oriente Médio, ali da época, cerca ali de aproximadamente ali 1000 a.C., o rei ele escolhia as candidatas para o seu casamento, né, aquelas moças que seriam possivelmente uma das candidatas, ele escolheria para o seu casamento, moças virgens, né, e elas passavam por uma escola real ali de beleza, de tratamento, durante aproximadamente ali 2 anos, sendo acompanhada para toda aquela liturgia ali de beleza, para a moça se apresentar e o rei escolher aquela que lhe agradava como sua esposa, como sua rainha. Nós observamos isso lá no livro de Esther, né? Esther, nome persa, Radassa, o nome judeu, ela passou por esse processo e foi escolhida como a esposa de Assuero, né? O Artaxerxes.
Então, Esther passou por esse processo, esse tratamento de beleza para ser apresentada diante do rei Assuero, o qual ele escolheu Esther como sua esposa. O capítulo 1, versículo 3 diz: Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Nós vemos aqui a preparação, nós passamos por essa preparação para o encontro do rei, o encontro do rei se contemplava aqui por esse processo de preparação, né, que a moça tinha que passar. As companheiras da futura noiva também estavam ali torcendo para que o casamento entre esta jovem se concretizasse com o seu amado, né, para que o casamento se concretizasse, se realizasse. E estas moças, chamadas as amigas ali de Jerusalém, estavam torcendo para que este encontro, esta união, este suspiro um pelo outro se realizasse, se concretizasse, né? Então, nós observamos lá justamente o livro de Esther vem descrever esse processo que as moças virgens passavam até ser levada ali para se encontrar com o rei, né? E o rei escolheria aquela que lhe agradasse para tê-la como esposa. No capítulo 1, versículo do 1 ao 7, diz: Dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? E o amado responde: Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Então, o rei aqui ele é descrito como um pastor, né, que está ali apacentando o seu rebanho, e a jovem, ela deseja encontrar o seu amado, né? Ela deseja saber onde o amado apacenta o rebanho, para que ela não ande vagueando, perdendo tempo, procurando onde está o seu amado. A amada precisava de orientação e pede ajuda, né, para o noivo, dizendo: onde é que você estará? Me informe para que não tome uma direção errada, tá? E o amado elogia a noiva, chamando-a de a mais formosa entre as mulheres. O banquete, no capítulo 2, versículo 4, vai falar do banquete e a bandeira do amor, né? Leva a minha sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Então a gente vê aqui a grande afeição de Salomão, né? A grande afeição de Salomão que o levou a convidá-la, a sua querida, para a sua mesa, para o seu banquete. A noiva não estava falando meramente sobre a satisfação simplesmente de seus desejos físicos, de seus desejos sexuais, mas de tudo, sobretudo, quanto o homem, o seu amado, significava para ela, né? Ela buscava por ele a todo instante, e ele da mesma forma, desejando estar na presença da sua amada, né? O segundo ponto vai falar sobre o amor é como a primavera, no capítulo 2, versículo do 10 ao 12, o segundo cântico, né? Vale do capítulo 2, versículo 8, ao capítulo 3, versículo 5. E diz assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o universo, ou eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Nesse segundo cântico, aqui nós observamos Salomão, o noivo, ou o esposo, ele canta o começo da primavera, pois as últimas chuvas já haviam passado, cessaram, as flores estão se abrindo,
os pássaros estão cantando e as vinhas já estão brotando, né? Já está dando ali o seu fruto. Aqui a vida nova, a abundância, né, de vida por toda parte. A primavera chegou, né? Então ele deseja ouvir a voz da sua amada e ver o seu rosto. Ouvir a voz da amada e ver o seu rosto. Já no verso da noiva, da esposa, ela descreve, ela vai falar ali das raposinhas, né? No capítulo 2, versículo 15, as raposinhas representavam as coisas vãs. Silenciosamente elas entravam ali destruindo as plantações, né? Essas coisas, e ela fazendo essa analogia daquelas coisas que sutilmente vêm entrando e destruindo, né? Vem apagando, vem minando o relacionamento, o amor. As raposas, elas entram nas vinhas, elas comiam as uvas, né? E os guardas vinham, aqueles que guardavam ali a vinha, eles precisavam levantar os ramos das plantas para que estas não ficassem ali ao alcance dos animais. Então a esposa, a noiva, ela conhecia muito bem, pois seu trabalho, né? Ela havia trabalhado ali com vinhas, a guarda das vinhas, está lá no capítulo 1, versículo 6. Então que a gente entenda aqui que todo relacionamento ele precisa ser regado, ele precisa ser cultivado, protegido, precisa ser encorajado, né? Daí ela reafirmar sua certeza de que pertencem a ele e de que ele pertence a ela. Então, o relacionamento ele precisa ser alimentado, ser cultivado diariamente. Entende? De que ela sabe onde ele está e o que ele está fazendo. Ele voltará como um gamo saltando pelos montes e ela o receberá de braços abertos. No capítulo 3, versículo 1, vai falar ali de sonho ou realidade, quando ela diz: de noite, no meu leito, busquei o amado da minha alma, busquei-o, só que eu não achei. Então, a maioria dos comentaristas, dos estudiosos desta passagem aqui, eles vão dizer que eles consideram que aquilo que ela estava falando sobre buscar e não achar à noite, ela está relatando nesse momento que eles relatam que ela deve estar falando aqui de um sonho que ela tivera, né, indicando que seu amado neste sonho permanece em seu pensamento dia e noite, tá? Se é sonho, ou se foi sonho, ou se foi realidade, ela resolve procurar por ele ao redor da cidade, pelas ruas, pelas praças. Ela declara: levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade em busca do meu amado, né? Buscarei ele, irei ao seu encontro, né? Então ela vai à cidade, rodeia a cidade à procura do seu amado. Ela encontra aqueles que estão guardando a cidade, né, os guardas, e fazem uma pergunta: viste o amado da minha alma? Eles dizem que não, né? E tendo logo depois, logo em seguida, ela encontra o amado, né? Ela diz: mal os deixei, o mal sai da presença dos guardas da cidade, dos vigilantes, mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma, agarrei-me a ele e não o deixei ir embora mais, tá? Não deixei ele embora mais, até que fiz entrar em casa da minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Então ela sonhou à procura do seu amado, mas não o tinha encontrado. Então ela sai desesperada pela cidade, pelas ruas, pelas praças, procurando,
né, perguntando se alguém havia visto o seu amado. Ela encontra, ele o acompanha até a casa da sua mãe. No capítulo 3, versículo 5 diz: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pela grazela e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. Aqui nós temos um importante ensinamento, né? A recomendação para que as mulheres de Jerusalém que os acompanhavam, eram amigas ali da noiva, aplicável até os dias atuais, né? Esse conselho é aplicável para os nossos dias também, né? Que não despertem o amor precoce, o amor desregrado, o amor antes do tempo. Espere em Deus, tenha paciência, não se apresse, tá? Não se apresse. Há tempo para tudo, tá? Há um tempo próprio de compartilhar seu amor, sua intimidade com a pessoa amada que Deus preparou para você, chegará. Não se precipite, tá bom? Espere, tenha paciência, porque Deus cuida de você. E para a gente finalizar, o terceiro cântico, está aqui do capítulo 3, versículo 9 ao 11, diz: Sai, ó filha de Sião, e contemplai ao rei Salomão com a coroa com que sua mão o coroou, né? Sua mãe o coroou no dia do seu desposório, no dia do júbilo do seu coração. Então, todos os detalhes deste terceiro poema, dizem que Salomão não poupou o melhor possível em prol do seu casamento, né? Para ele ter aquele encontro tão desejado com a sua amada. No capítulo 4, versículo 7, vai tratar aqui dos elogios à beleza da sua amada. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Salomão está muito apaixonado pela sua noiva e o livro vem retratar isto, né? O amor entre um homem e uma mulher, entre os noivos apaixonados. No capítulo 4, versículo 16, vai falar sobre a felicidade da esposa. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Então ela convida o vento, ou seja, falando ali do seu noivo, para que ele venha ao seu jardim. Então, o jardim aqui, chamado jardim fechado, é uma metáfora, tá? Ela está sugerindo a imagem de uma noiva virgem ao encontro, esperando o seu amado, tá? A Sulamita, ela se guardou para o seu amado, para o seu noivo, tá? Indicando seu compromisso com a fidelidade no relacionamento conjugal e intimidade física, monogâmica com o seu agora esposo, né? Casamento estabelecido por Deus, um homem e uma mulher, apenas um homem, apenas uma mulher, tá bom? Então, esta poesia, estes 8 capítulos aqui de Cantares, está tratando literalmente do relacionamento, do amor, né? Duas pessoas, um homem e uma mulher, dois jovens apaixonados um pelo outro, e naquela troca de poemas e mensagens, entre dois apaixonados. Então, interessante que a palavra de Deus, ela é extraordinária. Ela é extraordinária, e tem coisas que a gente tem que olhar o que a Bíblia está falando literalmente,
Cantares, Cânticos dos Cânticos, está falando literalmente entre o relacionamento, a intimidade entre um casal, entre um homem e uma mulher. Tá bom? Deus abençoe.